Linda. Boa tarde, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de João. Vamos lá, o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. No versículo 1, que se diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, ele foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, ou seja, é guiado pelo Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus ter com os discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. E foram ter com João e lhes disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos,
Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Uau! Uau para a palavra de Deus, né? Nascer de novo, gente. Nascer de novo, que lindo esse diálogo, né, de Jesus. Como nascer de novo? O que é que nós podemos fazer para nascer de novo? Nós não podemos fazer nada, simplesmente confiar no Senhor, entregar nossa vida ao Senhor. Jesus já fez tudo por mim e por você. Jesus fez tudo por mim e por você. E Nicodemos, né, Jesus estava dizendo para ele ali, ó, Nicodemos, eu estou gerando em você, eu estou gerando você, Nicodemos, eu estou formando você, eu estou nutrindo você. No tempo certo eu vou passar as dores, eu vou sangrar, eu vou morrer para salvar você, Nicodemos. Jesus falou, né, da serpente. A serpente, na época lá de Moisés, o povo teve um problema lá, e quando eram picados, eles olhavam para a serpente e não morriam. E Jesus falou assim, vai ser como a serpente. Vai ser preciso o Filho do Homem ser levantado. Esse é Jesus que morreu naquela cruz para nos salvar, para a gente nascer de novo, nele. Esse é o Senhor. A mensagem do Evangelho é essa, é você nascer de novo, começar uma nova vida a partir de Cristo, não tentar com as nossas forças, mas é Cristo em nós, é obedecendo a sua palavra. É Cristo em nós. A boa notícia, né, para nós é isso, porque nós somos pecadores, sim, mas o nosso Senhor, ele se entregou para nós. Quem é nascido do Espírito, quem é nascido de Deus, é como o vento que falou que ó, o vento sopra para onde, né? Para onde for, onde quer. E nós não sabemos de onde o vento vem, nem de onde o vento vai. Nós que temos o Espírito, somos nascidos do Espírito, nós somos guiados por Ele, guiados pelo Espírito Santo. Né? Todos, gente, todos estavam condenados. Todos nós já estamos condenados. Né? Mas é por Cristo. É tudo por causa de Cristo. É tudo por Ele. Então, quem rejeita a luz, está rejeitando Jesus. As obras más, os pecados, né? Isso é o quê? É amar as trevas. É o pecado que nos afasta do Senhor. Então, nós estamos rejeitando a luz. A palavra de Deus fala que Jesus é a luz, né? A luz do mundo. A luz. E a igreja é a noiva do Cordeiro. Então, nós somos chamadas para isso, como João Batista. Nós somos a geração de João Batista. Ele veio preparar o caminho do Senhor e Jesus veio após ele. O povo, os discípulos, pessoas ali, querendo fazer uma contenda entre Jesus e João Batista. Mas Jesus falou, João Batista falou, importa que ele cresça e eu diminua. João Batista, ele sabia o seu lugar. Ele sabia, hoje em dia, nós estamos aqui somos a geração dele, chamados para cuidar da noiva. Quem é a noiva? A igreja. A igreja é a noiva. Nós fomos chamadas para cuidar umas das outras, como João Batista, preparando a noiva para o grande dia. Preparando, né? Nós somos amigas do noivo, vamos dizer assim, que está escrito aqui, o amigo do noivo. Nós somos amigos do noivo, preparando esse caminho, preparando as pessoas, a igreja, a noiva, porque ele virá, o Senhor Jesus virá, né? A missão dele, a missão de Jesus, ele veio, cumpriu a missão dele e ele voltará para nos buscar. O Senhor Jesus voltará para nos buscar.
Então, nós devemos entender que, olha, esse é o amor do nosso Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vocês já falaram esse versículo na primeira pessoa? Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para mim, para que eu não pereça, para que eu tenha a vida eterna, para que eu possa crer nele e não perecer, e sim ter a vida eterna. Fala na primeira pessoa, sinta esse amor de Deus por você. E Jesus veio, ele cumpriu a sua missão. E agora nós temos a nossa missão de falar do seu amor para as pessoas. Nós temos a nossa missão de levar o evangelho, de cumprir a palavra, e devemos cumprir a nossa missão, porque Jesus voltará. Né? O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento cumpriu tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Então, nós podemos entender que devemos, sim, nascer de novo, um novo encontro com o Senhor. Não importa, gente, a cultura, não importa se é rico, se é culto, se é respeitável, se é religiosa, não importa. Nicodemos era uma pessoa respeitada naquela época. Nicodemos ensinava a lei. E Jesus falou com ele: é necessário nascer de novo. É necessário. Muitas vezes olhamos para as pessoas que são tão zelosas, mas tem que nascer de novo, ter esse encontro com o nosso Jesus. Alguém deseja comentar sobre esse capítulo? Diane, Pode falar. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a ler lá no apartamento, que eu sempre marco ele toda vez que eu leio esse, que é esse 16, que eu amo ele, porque nesse versículo ele fala sobre o amor incondicional de Deus, sobre, né, que ele, o seu filho, né, morrer por nós e sem merecermos, né? Então esse versículo ele é tão lindo. Verdade. Nós não merecemos. Não merecemos. Sabe o que nós merecemos? Aquela cruz era para mim e para você. Aquele lugar era para nós. Né? Às vezes a gente imagina quem nós seríamos ali. Jesus ali trocou a cruz, gente, que era para ser minha e sua. Sabe quem nos representa ali? Barrabás nos representa. Nós somos como Barrabás. Diane, Barrabás, ele matou. Barrabás, ele era assassino. Mas Barrabás que nos representa. Quantas vezes a gente matou alguém com nossas palavras? Quantas vezes, né, mentimos? Quantas vezes falamos o que não agrada a Deus? Ferimos as pessoas? Então aquela cruz era para mim, era para você. Mas o Senhor Jesus, olha, ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar, nos resgatou. E olha, o último versículo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É crer no Senhor Jesus. Crer, tirar, quem crê no Senhor Jesus tira essa condição de quê? De condenado. Crer, confiar, todo poder para sustentar a nossa vida é Jesus. É confiar, é confiar, é confiar, é confiar no Senhor. Confiar com toda a nossa força, crer com toda a nossa força. Confiar no Senhor. Crer em Jesus. E assim nós vamos crer também no Pai. E não vai vir o quê? Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. E a vida eterna é essa, fazer a vontade do Pai. Essa é a vida eterna. Nós temos aqui, né? E ainda o Senhor vai nos levar para encontrar com Ele. Amém? Mais alguém deseja falar algo desse capítulo? Eu gostei, foi do 3 de tudo, né? Tudo é bom, tudo é interessante. Mas o 3 fala, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí eu, no meu pensamento, a gente tem que nascer todos os dias, tem que nascer todos os momentos,
sempre pedindo perdão, né? Pelo que a gente faz, sempre pedindo perdão a Deus, porque senão nós não veremos o reino de Deus. Então tem que ser com humildade, com a verdade e sempre pedindo perdão a Deus e sempre ficando firme. Isso é todos os dias, né? Com esse coração quebrantado. Porque é tão grande amor e tão grande salvação. É grande. É grande demais. Temos que Como não nascer. amar isso? Como não amar esse Deus? Como não amar esse Senhor Jesus? Como não amar? Né? A salvação é grande por causa da sua procedência. Deus amou de tal maneira. Porque Deus ama, porque é a sua natureza. É a natureza de Deus. Ele é o próprio amor. Pode falar, Kelly. Paz do Senhor, todo mundo. Nesses últimos 10 meses, indo aí para 11 meses, todos os dias eu renasço. Todos os dias eu nasço de novo. Às vezes eu acordo pela manhã, a janela é bem aqui em cima da minha cama, aí eu olho lá para fora e falo, Senhor, obrigada por mais um dia. Mas não é só mais um dia, é mais um dia que eu renasci na presença de Deus. Porque as provas que a gente vai passando, que as provas que vêm vindo para a vida da gente, eu aprendi que o câncer, ele não é só para matar, sabe? De certa forma, né? Que a gente olha, a gente pensa, nossa, eu tô com câncer, eu vou morrer. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas se a gente for olhar bem para quem está passando pelo problema, na verdade a gente aprende a viver. A gente reaprende a viver. E talvez nem é reaprender, talvez é aprender mesmo a viver de uma maneira que a gente nunca viveu antes. Nunca. Então, você aprende a ver as pessoas de outra forma, você aprende a ver as coisas de outra forma, a valorizar as coisas que antes você não dava nem importância, você nem percebia. Eu particularmente, hoje eu vejo coisas que eu já tinha, que eu tive a vida toda, mas que eu nunca reparei, nunca percebi, nunca fez diferença na minha vida. E hoje faz uma diferença tão grande. Então, assim, eu leio vários relatos, vários testemunhos, várias postagens de pessoas com câncer, e todas têm a mesma opinião. O câncer, ele ensina a gente a viver. Entendeu? Você tem medo da morte, você tem medo do que vai acontecer com você. A gente tem medo de tudo. Mas, no entanto, ele te fortalece, ele fortalece a sua fé todos os dias, ele te faz crer no que você não cria antes, ele faz a gente sentir a presença de Deus, coisas que talvez antes da doença a gente não sentia, a gente não se preocupava com isso, a gente não se preocupava em como a gente estava levando a vida da gente, a gente não se preocupava se a gente estava vivendo em pecado. Enfim, a gente não estava doente, a gente estava saudável, a gente estava bem. Para que a gente ia se preocupar com isso? Então, quando isso chega para a gente, quando a possibilidade de morte chega até a gente, é um renascimento. Eu falo mesmo com as pessoas, nesses últimos 10 meses, a cada quimioterapia, a cada manhã, a cada anoitecer, eu renasço de novo. E cada dia eu renasço diferente. Eu renasço com mais fé, eu renasço com mais vontade de viver, com mais valorizando mais família, amigos, aquele copo d'água. Eu estava deitada aqui agora e estava até falando com a Thalita. Thalita, hoje eu estou numa situação ruim.
porque eu não consegui dialisar durante a noite, a máquina não dialisou, porque com certeza a minha barriga estava com fezes, então eu não consegui dialisar durante a noite. Então eu vou ter que dialisar durante o dia. Eu vou ter que dialisar durante o dia e é em média 8 horas para dialisar. E o Vitor saiu às 7 horas da manhã para trabalhar. Eu tô ligada na máquina. Como que eu vou comer? Quem vai me dar comida? Quem vai me dar água? Como que eu vou fazer? E eu tô ligada na máquina até agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tô ligada na máquina até agora. Desde 7 horas da manhã. Eu ainda tô no 3 de 5 e são 5 de 5. Eu até agora não comi, não bebi água, ou seja, se não for a dependência que a gente tem de Deus, entendeu? A gente morre. A gente morre e não precisa de um câncer, não. Se a gente não se conscientizar que nós somos dependentes de Deus, a gente morre todos os dias um pouco. Até a morte espiritual acontecer de verdade. Aí vem a morte física, né? Então, nesses 10 meses eu falo, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu estou no momento que eu estou agradecendo a Deus até pela doença que Ele permitiu que eu tivesse. Porque Ele me mudou tantas pessoas ao meu redor, sabe? Então, assim, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu creio na minha cura. Eu creio. Mas se ela não vier, pelo menos não é aquela velha criatura que foi embora. É uma nova criatura. É a filha de Deus. Glória a Deus pelo seu pensamento hoje, Kelly. Você falou certo, né? Hoje você agradece a Deus até pelo câncer. Por quê? Porque através dele te aproximou de verdade de Deus. Né? Nós cremos na cura, mas se a cura não vier, veio a cura espiritual. A parte principal, a cura espiritual veio, e nós estamos orando para a cura física também. E vou compartilhar com vocês depois a live de hoje de manhã que eu assisti do Dr. Braz. Um doutor, ele teve câncer uma vez, e quando ele ia para a cirurgia, Jesus curou ele. Ele não precisou fazer cirurgia. E agora o câncer voltou e é um dos cânceres mais agressivos no fígado, que pelo que eles falaram, é um dos mais agressivos, o doutor Braz. E ele falou isso hoje. O doutor Braz perguntou a ele, doutor, o que você falaria para você de uns 10 anos atrás, ou para nós hoje? Ele falou assim, o que você falou. Um homem com mais de 10 formações acadêmicas, né? Um homem super inteligentíssimo, gastou tempo demais no estudo. Diz ele que nada ficou perdido, porque a maioria dos estudos ele usou para a glória de Deus, para o reino, para contribuir na vida das pessoas. Ele usou os estudos dele, usa ainda, né? Ainda tem chance, ele já está fazendo quimioterapia, mas tem chance, porque nós cremos em Jesus também, ele crê também. E ele falou assim, gente, pare, puxa o freio de mão. Pense melhor, né? Pare-se de dedicar a tantas coisas que é como o vento, que tira o foco de Jesus. Foi o que a Kelly falou. Quando está com saúde, quer viver a vida, não preocupa com o pecado. O foco não está sendo Jesus. Só que aí depois isso tudo vira poeira, né? Tudo vira poeira. Nós devemos fazer o que é suficiente, trabalhar é suficiente, sim, para sustentar, mas trabalhe o suficiente. Porque tem tantas pessoas que querem trabalhar para guardar. O que é isso? É confiança em Deus ou confiança no banco cheio? É confiança no patrimônio?
Né? Então, assim, a nossa segurança deve estar em Deus. Viver o momento presente, viver o hoje com a família, igual a Kelly falou, coisas que que ela já tinha visto, mas nunca admirou. Hoje ela consegue enxergar, e nós que estamos aqui, olha, nós estamos aqui, estamos tendo essa oportunidade de aprender, de enxergar as mínimas coisas, os mínimos detalhes. Hoje o Tiago me deu, eu fiquei observando, olha, que sua mãe nunca viu uma florzinha tão linda. Ele foi lá, arrancou e me deu. Eu falei assim, realmente ela é muito linda. É a gente observar as mínimas coisas. Pessoas que estão ao nosso lado, a viver a nossa vida, viver o presente. Sabe por quê? Porque tudo vira poeira. Os diplomas, depois a família vai jogar fora, não vai servir para mais nada. Mas o que nós temos aprendido, buscado conhecimento, é para ajudar e trabalhar no reino. Paulo, ele aprendeu sobre tudo, ele construiu o seu currículo maravilhoso. Paulo, ele conhecia a lei, ele conhecia tudo. Ele tinha conhecimento acadêmico maravilhoso, tanto que as cartas dele todas são maravilhosas quando a gente lê as cartas de Paulo, porque ele tinha muito conhecimento, mas de nada aquilo importava para ele, a não ser Jesus. O conhecimento vindo de Deus, buscar o Senhor, focar no Senhor. Tudo que nós aprendemos nos ajuda, mas o principal é Deus na nossa vida. Não vamos esperar, gente. Hoje nós podemos aprender com a Kelly, eu aprendi com esse doutor que eu conheci hoje, que está com esse câncer muito agressivo também. Mas nós podemos aprender, sim, umas com as outras. E viver o quê? O momento presente. E viver o hoje, valorizar, focar no nosso Senhor Jesus. Kelly, que o Senhor Jesus te capacite, te fortaleça. E quando for fazer assim de dia, já leva uma garrafinha de água, tenta se preparar antes, né? Porque agora está sozinha. E você escreveu hoje, eu vejo quanto Deus é indispensável na minha vida. Antes, que ela escreveu, antes eu estava ocupada demais para ver isso. Será que você está ocupada demais para ver isso? Não, vamos parar. Vamos refletir que nós podemos ver o nosso Deus nos mínimos detalhes. Nós podemos viver cada minuto em louvor e adoração ao nosso Deus. Que Jesus abençoa, que venhamos ter essa confiança. Para finalizar, deixa eu ler para vocês uma história que o último versículo fala crer, é confiar de verdade nesse Senhor. Tinha um homem que atravessava numa corda de um prédio para o outro, muito alto. E um repórter foi fazer uma matéria sobre esse homem. O homem perguntou ao repórter, você acredita que eu atravesso com um carrinho? Com um carrinho, né? Segurando um carrinho assim, um carrinho de mão? Aí o repórter falou assim, eu acredito em você. Aí o homem disse, então sobe no carrinho que eu vou atravessar a corda levando você. O repórter falou, de jeito nenhum, eu não vou subir nesse carrinho. O que eu quero dizer com isso? Ele acreditava, mas não confiava. Muitas pessoas acreditam em Jesus, mas não confiam. Simples, né? Para ilustrar essa história, para ilustrar sobre Jesus. Será que realmente a gente confia no Senhor ou só acreditamos? Aí que tá. É acreditar e confiar nesse Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã no capítulo 4, se Deus assim permitir, estaremos aqui.